Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do nosso canal Em Busca. Desejo a você muita força e muita alegria, que a solidariedade esteja em seu coração. Hoje a nossa temática envolve os impactos da Revolução Industrial no mundo contemporâneo. Nosso objetivo é entender o processo de mudança e transformação que a sociedade passa em todos os sentidos. Segundo Hobsbawm, a Revolução Industrial vai criar um conjunto de elementos que vai provocar um novo, um bom dentro da sociedade ocidental. Primeiro, criou na sociedade uma divisão em duas classes sociais: a burguesia, dona dos meios de produção, e o proletariado, dono da força de trabalho. Depois vai estabelecer uma nova demanda, tanto para a produção e principalmente para o consumo. E por último, a indústria vai subordinar os outros meios de produção sob o seu controle. Ou seja, a partir da Revolução Industrial, toda a produção vai utilizar de insumos, tecnologias e outros da indústria. Por isso que os geógrafos, sociólogos, historiadores falam que a indústria subordinou o consumo e a produção. Segundo Ione Carvalho, a revolução vai se dar em três fases. A primeira é a fase de 1760, que vai acontecer na Inglaterra, que tem o pioneirismo inglês, e de lá inicia um processo rigoroso baseado na questão técnica e na questão científica. A partir daí nós temos a introdução de máquinas. Nesse processo a manufatura vai ganhar mecanismo e vai ser subordinada ao sistema fabril, vai ser impulsionada por novas invenções, tanto de máquina de fiar, de tear, máquina a vapor, as ferrovias, os barcos e assim por diante. Então, a primeira revolução vai ter um aumento extraordinário na riqueza, principalmente no acúmulo de capital por parte da burguesia. O capital internacional vai ser consolidado no sistema capitalista e, portanto, vai ocorrer um desenvolvimento da indústria no sentido literal, ou seja, com as novas máquinas, com os novos inventos, com os novos métodos agrícolas, vai ocorrer uma grande disponibilidade de matéria-prima, tanto na Inglaterra como em outros lugares, para o aperfeiçoamento e a inovação das técnicas de produção, tanto do mercado como da produção. A segunda revolução industrial, ela vai marcar a expansão do modo de produção fabril para fora da Inglaterra, principalmente nos Estados Unidos e no Japão. No século XIX, essa fase vai até por volta do pós-guerra, 1945, e é um período marcado pela consolidação do processo cívico, onde todo um processo tecnológico vai se espalhando por outros países da Europa, como França, Inglaterra, França, Alemanha, Japão e outros importantes, que vai implantar o processo de comunicação, o processo de invenção, por exemplo, da lâmpada incandescente, do telégrafo, do rádio, do cinema, da TV, ou seja, avanços na área da medicina, como a criação do antibiótico, de vacinas, ou seja, vai mexer, vai transformar o que os historiadores gostam de falar, a era da cibernética. E, por último, a terceira fase que é a fase da era da computação, a era da informática, a era da robotização, a era do processo de globalização, o chamado neoliberalismo, essa fase que é onde os blocos econômicos vão se unir em cartéis, trustes, monopólio, oligopólio, seja, como nós já falamos, a era da comunicação, a era da cibernética e da automação, da robotização e da produção
principalmente sob o lema do toyotismo e do fordismo, que vai gerar um bom no processo da Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, os teóricos vão afirmar que vai ocorrer uma maior circulação de povos, de mercadorias e de cultura. Os inventos industriais possibilitaram maior integração do planeta. Por exemplo, hoje, quando um produtor de soja do sul do Pará ou do estado de Goiás vende a soja na bolsa, ele sabe para quem ele está vendendo? Ele tem alguma relação personal com essas pessoas? Não. Por quê? Porque tudo passou a ter a intervenção da informação. No questão do transporte e as comunicações favoreceram um maior fluxo de capitais, só que por outro lado também maior fluxo de pessoas, principalmente a partir do final do século XIX, né, a Ásia, a África, a América vai povoar países como os Estados Unidos, a Europa e assim por diante. Por outro lado, a produção industrial vai desorganizar, ou seja, vai subordinar a produção tradicional, criando-se um mundo diferenciado, com dois tipos de país: os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, ou países que produzem bens primários e países que produzem bens industrializados. A Revolução Industrial e as ferrovias foi um processo marcante nesse contexto das revoluções industriais, principalmente no século XIX, quando o processo produtivo das indústrias vão elevar de forma extraordinária o nível de consumo e, consequentemente, vai exigir eficiência tanto na produção como no transporte. Os trens, impulsionados pelo consumo de carvão, de minérios, de transportes, de produtos industrializados, de mercadoria, de pessoas, vão garantir um novo tanto na Inglaterra como no mundo contemporâneo. As ferrovias, como um meio de transporte mais barato, mais viável, se tornou o símbolo da Revolução Industrial, por sua rapidez, segurança, facilidade e pelo preço do transporte. Por outro lado, Antônio Carlos, em seu livro didático, vai dizer desse processo da Revolução Industrial e a navegação. Em 1807, nos Estados Unidos, foi criado por Robert Fulton um barco a vapor sustentável. A partir daí, tudo começa o chamado boom da navegação. Em 1819, o barco Savannah cruzou o Atlântico, chegando à Inglaterra, e em 1860 a navegação já era realizada pelos navios motorizados, dando bastante lucros. Por outro lado, a Revolução Industrial vai também ser atingida pelo avanço da comunicação. Um grande salto da comunicação foi o telégrafo. Com o código de Morse, o mundo ficou pequeno. Ou seja, o uso do telégrafo deu possibilidade de novas notícias, novas estratégias militares, novos meios de comercializar o produto, os governos e as suas diplomacias mais rápidas. Depois, os inventos do rádio, da fotografia, do cinema, do teatro, ou seja, esses grupos vão se organizar. E nesse contexto também nós vamos ter, no século XIX, o nascimento das ideologias dos grupos da sociedade capitalista. Por exemplo, o liberalismo vai sustentar-se a burguesia, o marxismo vai sustentar o proletariado, o anarquismo vai sustentar um autogoverno, um tipo de governo que se autogoverna. A própria Igreja Católica vai criar a doutrina social cristã. Por quê? Porque o mundo vai ficar bem dicotômico entre aqueles que detêm a força de trabalho
e os que detêm apenas os meios de produção. Ou seja, o mundo vai ficar bem dividido entre os que têm e os que não têm. A revolução industrial ela vai trazer uma circulação maior das pessoas. Trazendo uma circulação maior das pessoas, vai trazer também a circulação das culturas, né? Consequentemente, nós vamos ter muitos choques culturais entre minorias, entre nações, por exemplo, chineses indo para os Estados Unidos, brasileiros indo para Portugal. Então o mundo é marcado pela circulação de tudo, né? O mundo pós a Revolução Industrial ele é marcado por um bom no sentido do cultural, do personal, da comunicação. Por exemplo, esse vídeo vai chegar até onde? Tem como eu mensurar a distância que esse vídeo vai chegar? Não sei. Então, o capitalismo possibilitou uma maior circulação de pessoas, circulação de cultura, circulação de mercadoria, circulação do todo. E não tem como parar. Esse bom do processo de circulação foi marcado também no sentido da democracia. Por isso que hoje todos nós clamamos por democracia, mesmo diante de alguns grupos que não entendem esse processo da imigração e, consequentemente, não se vê como resultado de um processo que a Revolução Industrial trouxe. A minha pergunta para você, o próprio Hobsbawm faz essa pergunta, o que você usa que não passou pelo crivo da Revolução Industrial? O que nós utilizamos no dia a dia, desde a criação do nosso cachorrinho até a nossa proposta de vida que não passou pelo crivo da Revolução Industrial? Por exemplo, antes da Revolução Industrial era possível a iluminação com lâmpadas, é possível a garrafa, um instrumento simples que serve tanto. Então ficamos por aqui e que você possa prosseguir, entendendo que a Revolução Industrial ela foi um fator primordial no processo do bom, da produção, do consumo, da circulação, inclusive de pessoas que nós vamos encontrar na rua dando bom dia com uma língua diferente, boa tarde com uma nova língua diferente e boa noite. E muito obrigado, dê um joinha e até mais.